As paredes do apartamento de Arthur não eram apenas madeira e gesso. Eram os limites de uma prisão autoimposta, embora ele preferisse chamá-la de santuário. Ele morava no quarto andar de um prédio decadente de arenito marrom, onde o radiador cacarejava como uma galinha nervosa e o assoalho rangia sob o peso até mesmo de uma sombra. Arthur não se importava com o barulho do prédio. Era o barulho do mundo que ele não suportava. Por 3 anos, desde a noite em que as sirenes gritaram e os vidros se estilhaçaram em uma sinfonia criada por ele mesmo, ele buscará o silêncio. Mas o verdadeiro silêncio é um vácuo, e a natureza abomina o vácuo. Nesse vazio, a mente eventualmente começa a despejar seu próprio veneno. Tudo começou numa terça-feira, um dia de céu cinzento e garoa que transformava a cidade lá fora, pela janela, num borrão de carvão e cinzas. Arthur estava sentado à mesa da cozinha, encarando uma xícara de café morno, quando ouviu um som como de um dedo molhado arrastando-se sobre um balão. Foi breve, quase um segundo, mas no silêncio estéril da sua vida, foi tão alto quanto um tiro. Ele congelou, com o pulso acelerado na garganta. Morava sozinho. Não tinha animais de estimação. Não recebia visitas. Esperou, aguçando os ouvidos até sentir como se estivessem se estendendo para dentro do cômodo. Nada aconteceu. Descartou a ideia, pensando ser o prédio se acomodando, o assentamento dos ossos num cadáver antigo. Mas na noite seguinte, o som voltou, e desta vez trouxe consigo uma companhia. Era o som de um casaco pesado roçando na parede. Svi, svi, svi. Estava se movendo pelo corredor em direção ao seu quarto. Arthur estava parado no centro da sala de estar. Uma faca de cozinha apertada numa mão que não parava de tremer. Acendeu todas as luzes até que o apartamento sibilasse com o brilho das lâmpadas amarelas. O corredor estava vazio. A porta estava trancada. As janelas estavam trancadas por dentro. Não havia ninguém ali, mas o ar parecia deslocado, como se alguém tivesse estado exatamente onde ele estava agora. Arthur era um homem que entendia os mecanismos da mente. Sabia sobre alucinações auditivas. Sabia que o isolamento podia distorcer os sentidos como madeira deixada na chuva. Dizia a si mesmo que aquilo era estresse, uma manifestação tardia da culpa que enterrara sob camadas de rotina. A redenção que buscava era quietude, a ideia de que, se conseguisse ficar quieto o suficiente, se conseguisse deixar de fazer parte do movimento caótico do mundo, a dívida que tinha por aquela noite na estrada escorregadia pela chuva seria finalmente paga. Pensava que poderia escapar da sua memória ficando completamente imóvel. Ao final da semana, os sons haviam se transformado em uma presença. Não era um fantasma, não no sentido tradicional. Era uma pressão. Quando se sentava em sua poltrona, sentia como se alguém estivesse parado bem atrás dele, debruçado sobre seu ombro para ler o livro que ele não estava lendo. Quase conseguia sentir o cheiro, um aroma de ozônio e asfalto molhado, o mesmo cheiro da noite em que sua vida terminara enquanto ele ainda respirava. Começou a falar com o ar vazio. Não perguntou quem está aí, porque tinha medo da resposta. Em vez disso, pediu desculpas. Sussurrou-me desculpe para os cantos do teto e para a sombra sob a cama. Pediu desculpas ao silêncio, na esperança de que este aceitasse seu pedido e o deixasse em paz. O laço psicológico se rompeu numa noite de segunda-feira. Arthur finalmente havia adormecido num sono leve e cinzento quando foi despertado bruscamente por uma voz. Desta vez, não era um sussurro. Era um tom claro e ressonante que parecia vibrar dentro de seu próprio crânio. Arthur, disse a voz. Era a voz de uma mulher, suave, mas com uma aspereza que lhe cortou o coração. Era a voz de Sarah. Sarah, que deveria estar comemorando seu 32º aniversário hoje, se Arthur não tivesse tentado atravessar o sinal amarelo. Ele se sentou, ofegante, os lençóis enrolados em suas pernas como uma mortalha. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho digital do despertador. 3h14 da manhã.
A hora exata do acidente. Ele olhou para a porta e a viu. Ou melhor, viu a sugestão dela. Uma silhueta feita de estática e sombra, parada junto ao armário. Ela não se mexeu. Não tinha rosto, mas ele sentiu os olhos dela. Aqueles olhos verdes que ele costumava amar. O encarando com um peso que lhe dificultava respirar. Você não é real, Arthur disse com a voz embargada. Você é uma projeção. Meu cérebro está disparando neurônios para compensar a privação sensorial. Você é um eco. A silhueta avançou. Não se ouviu o som de passos, apenas aquele ruído úmido e arrastado que ele ouvirá no primeiro dia. É isso que eu sou? Perguntou a voz, parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo. Ou sou a única coisa real que restou nesta sala? Você passou 3 anos tentando desaparecer. Arthur pensou que, ao se afastar do mundo, conseguiria se livrar do seu pecado. Mas o pecado não precisa do mundo. Ele só precisa de um hospedeiro. Arthur saltou da cama, recuando até o canto. Tentou alcançar o interruptor de luz, mas sua mão ficou dormente. A sombra se aproximou e o quarto começou a mudar. As paredes do seu apartamento pareciam derreter, substituídas pelo interior distorcido de um carro. Ele podia sentir o vinil frio do banco, o cheiro de borracha queimada, o gosto de cobre na boca. Estava de volta ao carro destruído. Podia ouvir o chiado do radiador, mas agora não era o aquecedor do prédio. Era o vapor escapando do motor amassado do seu sedã. Eu não queria, ele soluçou, deslizando pela parede até ficar encolhido em posição fetal. A luz estava acendendo. Achei que conseguiria. Só queria chegar em casa. Você queria voltar para casa, corrigiu a voz. Estava mais frio agora. Você estava cansado. Você estava impaciente. Você era humano. E por ser humano, eu estou morto. Mas você não está vivo, Arthur. Você está apenas assombrando uma casa diferente. O apartamento começou a tremer. As prateleiras chacoalharam e seus livros caíram no chão como pássaros moribundos. A tensão do momento era um peso físico, um nó que se apertava. Arthur percebeu que o fantasma não o assombrava para puni-lo. Assombrava-o porque ele se agarrava a ele. Sua obsessão pelo silêncio era, na verdade, uma obsessão pelo último instante do acidente. Aquela fração de segundo de silêncio aterrador antes do impacto. Ele vinha recriando seu próprio trauma todos os dias, construindo um templo para o seu próprio fracasso. O que você quer? Ele gritou na escuridão. O que eu tenho que fazer? A silhueta estática estava a centímetros dele agora. Ele podia sentir um frio estranho e gélido emanando dela. Pare de se esconder, disse ela. O silêncio é uma mentira. O mundo é barulhento, caótico e terrível, mas você ainda está nele. Você acha que ficar neste quarto é a sua penitência? Não é. É a sua covardia. Você está esperando por uma redenção que vem de fora, mas foi você quem trancou a porta. De repente, a pressão desapareceu. A figura estática se dissolveu na escuridão do quarto. O tremor cessou. O cheiro de ozônio se dissipou, substituído pelo ar empoeirado e viciado do seu apartamento. Arthur permaneceu no chão por um longo tempo, escutando. Pela primeira vez em anos, ele não tentou descobrir o que havia por trás do ruído. Ele apenas escutou o próprio ruído. Ouviu uma sirene à distância, não uma lembrança, mas uma sirene real, a quarteirões de distância. Ouviu o riso abafado de um casal caminhando na calçada lá embaixo. Ouviu o zumbido da cidade, milhões de vidas se cruzando em uma teia caótica, bela e perigosa. Ele percebeu então que sua redenção não seria um grande gesto ou um perdão divino. Era simplesmente o ato de abrir a porta. Ele vinha tentando encontrar paz isolando-se daquilo que dá sentido à vida. O risco. Ele havia matado Sarah. E nada que fizesse mudaria isso. Mas, ao matar o próprio futuro, ele não a estava honrando.
Estava apenas adicionando mais uma vítima à lista. Arthur se levantou. Suas pernas estavam fracas, como as de um bezerro recém-nascido. Caminhou até a janela e puxou as pesadas cortinas que bloqueavam a luz, as quais ele mesmo instalara anos atrás. Os postes de luz lá fora eram fortes, refletindo no asfalto molhado em faixas de laranja e branco. Era feio. Era barulhento. Era perfeito. Ele foi até a porta da frente. Olhou para as 3 fechaduras diferentes que havia instalado. Uma a uma. Girou-as. Cada clique soava como uma corrente se rompendo. Empurrou a porta e saiu para o corredor. O ar estava fresco e cheirava a carpete velho e temperos da cozinha do apartamento do vizinho. Desceu as escadas, seus passos ecoando mesmo, contra a pedra. Quando chegou à rua, a chuva ainda caía. Uma leve garoa que se depositava sobre sua pele como um batismo. Ele não tinha guarda-chuva. Não tinha casaco. Simplesmente ficou ali parado na calçada, deixando o mundo o envolver. Um táxi buzinou. Um homem passou por ele, resmungando um breve com licença. Arthur sentiu cada vibração, cada frequência da noite. Ele caminhou em direção ao parque, o lugar onde costumavam ir nas manhãs de domingo. Sabia que as lembranças ainda estariam lá. Sabia que a culpa o seguiria como uma sombra que nunca abandona completamente os calcanhares. Mas os sussurros no apartamento haviam desaparecido. Tinham sido os ecos de um homem tentando ser um fantasma enquanto ainda era feito de carne e osso. Ao chegar à beira do parque, ele viu uma jovem lutando com um carro quebrado, o rosto iluminado pelo pisca-alerta. Era algo pequeno. Um momento banal. Em seu apartamento, ele teria ignorado, encolhido em silêncio, com medo da interação. Mas Arthur deu um passo à frente. Ele não sabia se podia ajudar, e não sabia se ela queria. Mas, pela primeira vez em 3 anos, ele escolheu fazer parte do alvoroço. Precisa de ajuda? Perguntou ele. Sua voz soava estranha aos seus próprios ouvidos, rouca e fina, mas real. A mulher ergueu os olhos, assustada, e depois aliviada. Ah, graças a Deus! Acho que a bateria acabou. Arthur assentiu com a cabeça e entrou na luz dos faróis. Sabia que isso não consertaria seu passado. Sabia que a tragédia era uma cicatriz permanente no mapa de sua alma. Mas, enquanto segurava o metal frio do carro para ajudá-la a empurrá-lo até a calçada, sentiu o sangue correr em suas veias. As barreiras psicológicas haviam desmoronado, o suspense de sua própria mente atingir o clímax e a tensão finalmente se dissipara. Ele não fora perdoado, mas estava presente. E no rugido da cidade, sob a luz bruxuleante dos postes de um mundo que se recusava a silenciar, Arthur finalmente encontrou o único tipo de paz que realmente existe: a coragem de continuar caminhando em meio ao barulho. Ele trabalhou com a mulher por 20 minutos, suas mãos ficando engorduradas e sua camisa encharcada pela chuva. Quando o carro finalmente pegou e o motor roncou, ela o agradeceu profusamente, oferecendo-lhe alguns dólares que ele gentilmente recusou. Enquanto ela se afastava, acenando pela janela, Arthur ficou sozinho na esquina. Olhou para o céu cinzento, as nuvens se movendo rapidamente sobre os arranha-céus. Respirou fundo, sentindo o gosto da poluição, da chuva e da vida da cidade. Não voltou para o apartamento. Apenas continuou caminhando, um pé após o outro, ouvindo o belo, terrível e incessante ruído de estar vivo.